que temos que mudar a fisiologia e esticar os nossos músculos, depois sentarmos, levantarmos, o nosso corpo também precisa disso. Obrigada. Vamos sentar. Vamos continuar. Ainda bem, vamos ter mais. Sim. Depois, o alcinismo não teríamos seguro, portanto, depois ter algum cuidado. Eu vou procurar ter. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui hoje. Uma das coisas que eu tenho vindo a aprender ao longo da vida é estar grata. Estou grata pela vida do dia de hoje, pela oportunidade de estar aqui. Eu acredito genuinamente que dar e receber é uma constante na vida. E é assim que nós evoluímos e crescemos como seres humanos, cada vez mais. Eu digo que estou cá a vida toda a evoluir e a crescer, pelo menos é uma crença pessoal. E as coisas que se passam na nossa vida, os acontecimentos, eles têm todos uma razão de ser, pelo menos eu acredito assim. E normalmente têm sempre um propósito ainda maior. Mesmo aquelas situações às vezes mais adversas, elas têm uma intenção na nossa vida. Os acontecimentos acontecem de forma sequencial ou vão correndo ao longo do tempo, à medida que vamos passando. E às vezes só mais tarde nós percebemos o sentido de cada um deles. E estar aqui hoje a falar de programação neurolinguística, já agora, quem é que já tem alguma formação? Practitioners? Masters? Ok? Alguns. A programação neurolinguística e o desporto, de facto, são temas marcantes na minha vida. Efetivamente, tiveram cada um deles um marco importante ao longo da minha vida, apesar de trabalhar também com empresas e também ter uma vida muito marcante também aí. São dois temas que me apaixonam desde muito cedo. Vou só ligar, vou procurar estar deste lado, não perdendo aquele. E porquê esta ligação minha ao desporto? Eu, com apenas 4 anos de idade, comecei num clube de bairro. Aqueles que com várias modalidades, e fomos começando aos 6, eu estava já num dos grandes clubes que tem muitas modalidades. E acompanhava também o meu pai pela mão e ver o futebol. O meu pai era daqueles adeptos assíduos do estádio. E muito pequenina lá ia eu, pela mão, ver os júniores. E eu brinco sempre com esta expressão, porquê? Porque quando eu cresci, já não tinha interesse em ver os júniores, eu queria ver os séniores. Mas o meu pai dizia, não, tu és menina e depois no estádio chamam muitos nomes ao árbitro e dizem muitos palavrões, portanto tu não podes ir. E eu não podia acompanhar. Mas já na televisão eu acompanhava o ténis, a ginástica, os Jogos Olímpicos, essas coisas todas. E eu vibrava imenso com aquilo e eu ficava sempre com uma dúvida, que é, qual é a diferença que faz a diferença? Epá, aquele atleta é fantástico, mas porquê é que ele perdeu aquele match point, por exemplo, e a seguir perde até mesmo o jogo? Ou então, como é que aquela ginástica cai de trave? Ela andou 4 anos a treinar para aquela medalha. Qual é a diferença que faz a diferença? E qual é o meu espanto? Quando uns anos mais tarde, e isto ficava-me sempre na cabeça, o que fazia a diferença neste alto rendimento, eu descubro a programação neurolinguística. E quem é que sabe de onde nasce a programação neurolinguística também? Qual era uma das principais perguntas? Quem já conhece PNL? Queres dizer? Qual é a diferença que faz a diferença? Quais são estes modelos de excelência, estes terapeutas de sucesso? A programação neurolinguística nasceu nos anos 70, pós-Vietnã, era necessário intervenções rápidas. E então, o que é que faz com que estes terapeutas tenham sucesso? Na altura começou a ter uma versão mais terapêutica. Com as mesmas competências, qual é a diferença que faz a diferença? E eu digo, bingo, fez aquilo na minha cabeça. E naquela altura, precisamente, eu fiz essa ligação entre o que está aqui na minha mente e o que vai influenciar todo o meu movimento corporal. E aí, qual é a diferença que faz a diferença? E uma das perguntas que eu fazia era, temos todos momentos em que as coisas nos correm bem, tudo flui, parece que somos os maiores. Alguém aqui já passou por esta situação? Muitos, não é? Assistam aqui alguns tímidos. Por outro lado, temos aqueles momentos em que parece que nada corre bem. Em que aquilo que normalmente fazemos com relativa facilidade, parece que tropeçamos e caímos sem perceber como. Isto na nossa vida pessoal, profissional, desportiva, o que seja. E isto tudo tem muito a ver com os nossos estados emocionais no momento. Temos os estados habilitadores e os estados que nos bloqueiam e que nos impedem momentaneamente de fazer determinado comportamento. E há uma coisa que todos nós também fazemos e que muitos destes atletas fazem. Vocês também, certo? Todos nós temos os sonhos.
ao longo da nossa vida, algo que queremos ver, ouvir, sentir e que nos move a cada dia que passa. E qual é o momento da nossa vida em que temos mais sonhos, em que somos mais sonhadores? Crianças. Quando somos crianças. E ao longo da vida, às vezes, esquecemos disso. E nós podemos sonhar a qualquer momento. Isso faz-me lembrar uma história, precisamente, de uma criança, de uma menina que com 6, 7 anos de idade, ela estava sentada, sabem aqueles bancos de madeira que gostávamos de ter nas escolas, aqueles bancos suecos de madeira? Sim? Então ela estava lá sentadinha, deliciada, a assistir a uma classe de ginástica que a fazia rir e ao mesmo tempo fazia uma série de acrobacias que ela ficava assim: uau! Quando eu for grande, eu quero ser assim, eu quero estar ali. E assim começa o seu sonho gênico. Ela viu daquele banquinho e criou o seu sonho. E assim foi. Ela foi evoluindo, foi crescendo e foi avançando pelo escalão de acordo com a sua idade. E com apenas 13 anos, ela integra de facto a classe dos seus sonhos. Era uma classe de ginástica mista. E aos 20, após vários anos de dedicação, de treino, em que ela conciliava com todas as suas responsabilidades, e digamos que às vezes ao extremo, manteve sempre todos os seus estudos, tudo em paralelo, ela fazia já praticamente tudo aquilo com que sempre tinha sonhado. Ela fazia aqueles mortais lá no ar em que o par levantava e ela rodava. Ela fazia aqueles saltos de trampolim, aquele espaço que cruzava e o bolo ficava... Ui, ela estava no grupo dos melhores a fazer tudo o que mais era difícil. E era uma das melhores classes do país, era um ano de na estrada e ela estava... Uau, o meu sonho agora sim está a ser realidade. Eu estou aqui a fazer tudo aquilo com que sempre sonhei. E há um momento, um dia, sabem aqueles dias em que nós temos uma ideia de fazer uma coisa e depois tudo corre ao contrário e nós vamos precisamente para outro caminho? Alguém conhece esta sensação? Nunca vos aconteceu, pois não? Pois ela aconteceu nesse dia, claro. Era um dia em que ela não ia treinar, mas acabou por ir treinar. E há um momento assim, diferente. Eu vou passar aqui para que este lado também me acompanhe. Era o seu auge, certo?